O vento sopra quente sobre a areia do deserto, levantando poeira e apagando pegadas, como se o próprio mundo quisesse esconder o que está prestes a acontecer. Um homem caminha sozinho, passos lentos, coração pesado, levando nas mãos apenas lenha, fogo e uma promessa feita a Deus anos atrás. Ao seu lado segue um garoto, inocente, curioso, chamando aquele homem de pai. Nenhum dos dois imagina que aquela seria a caminhada mais difícil da história deles, porque no topo daquela montanha algo seria pedido, algo que nenhum pai jamais deveria ouvir. Antes mesmo de começar, a pergunta já aperta o peito: até onde alguém iria para obedecer a Deus? Essa não é uma história de guerra ou gigantes. É muito pior. É uma batalha silenciosa travada dentro do coração de um pai chamado Abraão. Anos antes, Deus havia feito uma promessa impossível. Abraão já era velho, sua esposa estéril, e mesmo assim ouviu que teria um filho, um herdeiro, uma nação inteira nascendo a partir dele. Ele esperou décadas. Cada aniversário parecia zombar da promessa. Cada cabelo branco era um lembrete do tempo acabando. Até que, quando toda a esperança parecia morta, um milagre aconteceu. Isaque nasceu. Risadas encheram a tenda. O menino cresceu correndo pelo acampamento, trazendo vida onde antes só havia silêncio. Ele não era apenas um filho. Era a prova viva de que Deus cumpria o que prometia. Abraão o amava mais do que tudo, e talvez fosse exatamente por isso que o teste seria tão doloroso, porque perder algo comum já dói, mas perder o milagre é devastador. Então, em uma noite silenciosa, Deus fala novamente, só que dessa vez não é uma promessa, é uma ordem. Pegue seu filho, seu único filho, aquele a quem você ama, e ofereça-o em sacrifício. O mundo parece parar. Nenhuma explicação, nenhuma lógica, só silêncio. A câmera foca no rosto de Abraão, olhos perdidos, respiração pesada. Ele não discute, não questiona, não grita, apenas abaixa a cabeça. Ao amanhecer, prepara o jumento, separa a lenha e chama Isaque. Cada movimento é lento, como se o tempo estivesse mais pesado. O menino sorri sem saber de nada, e talvez isso torne tudo ainda mais cruel, porque às vezes a maior dor não vem do que já aconteceu, mas do que você sabe que está prestes a acontecer. A viagem dura 3 dias. 3 dias de silêncio, 3 dias de pensamentos que gritam por dentro. Cada passo é uma tortura. Talvez Abraão espere que Deus cancele tudo no meio do caminho. Talvez espere um sinal, qualquer coisa, mas nada acontece. Só o som do vento. Quando a montanha finalmente aparece no horizonte, o coração aperta ainda mais. Ele manda os servos ficarem para trás. Eu e o menino iremos adorar e voltaremos. A frase parece estranha, quase impossível. Voltaremos? Fé ou desespero? Isaque carrega a lenha nas costas, sem perceber que carrega o próprio altar. Depois de alguns minutos de caminhada, ele faz a pergunta que atravessa o peito do pai como uma faca. Pai, temos fogo e lenha, mas onde está o cordeiro? Abraão engole o choro. Deus proverá. No topo do monte, o altar é construído pedra por pedra. Cada rocha colocada é um adeus silencioso. As mãos de Abraão tremem enquanto amarra o próprio filho. Isaque agora entende. Não há fuga, não há luta. Apenas confiança. Pai e filho se olham. O mundo inteiro parece desaparecer ao redor deles. Só existem os dois. E a decisão, Abraão levanta a faca. O braço pesa como se carregasse o universo inteiro. O céu está em silêncio. Nenhum som,
nenhum movimento. Um segundo parece uma eternidade. É o limite máximo da fé humana. O momento em que tudo pode acabar. E então, bem no instante final, uma voz rasga o céu. Abraão, pare, não toque no menino. A faca cai da mão dele. O ar volta aos pulmões. O anjo diz que agora Deus sabe que ele não negaria nada, nem mesmo o que mais ama. Atrás, preso pelos chifres em um arbusto, surge um carneiro, o cordeiro, que não estava lá antes, a provisão que parecia impossível. O sacrifício é substituído. A promessa continua viva. Abraão abraça o filho como se estivesse recebendo ou, pela segunda vez, o choro que ele segurou por dias finalmente explode. O monte recebe um novo nome. O Senhor proverá, porque no momento mais escuro, quando tudo parece perdido, algo inesperado pode surgir. E aquela história ecoa pelos séculos, não como tragédia, mas como prova de confiança absoluta. Enquanto o sol se põe atrás da montanha, a narração desacelera, deixando a pergunta final pairar no ar. E se a maior prova da sua vida não for sobre perder, mas sobre confiar? Abraão não sabia o final quando começou a subir. Ele apenas deu o próximo passo. Talvez seja isso que essa história ensine. Fé não é entender tudo, é continuar caminhando, mesmo sem entender nada. E a tela escurece lentamente, com o som do vento passando pelas pedras. Lembrando que algumas batalhas não acontecem no campo de guerra, acontecem dentro do coração.